Muito bem, meus amigos, vamos dar início aqui à nossa aula 10. Vamos falar um pouco sobre potencial elétrico em um campo uniforme. Vem comigo, galera, vamos lá. Muito bem, galera, aqui a gente tem uma representação de um campo elétrico uniforme, beleza? Notem que as minhas linhas de força, elas estão todas em paralelo, uma paralela à outra, beleza? E elas estão igualmente espaçadas. O que isso quer dizer? O que isso vai representar? É que se a gente pegar qualquer um desses pontos aqui, dessa região, a gente vai ter uma mesma intensidade de campo elétrico, beleza? Outra coisa interessante seria essas linhas rosas aqui, a linha no ponto A e a linha no ponto B. A gente vai ver esse assunto mais lá na frente, mas eu já posso dar uma pinceladazinha aqui sobre isso. Essas linhas aqui a gente pode chamar ela de equipotenciais. O próprio nome já diz, são regiões onde os potenciais são iguais. Então, se a gente pegar qualquer ponto no meio aqui, entre essa linha aqui, no ponto A, a gente vai ter o mesmo potencial. Se eu pegar um ponto aqui, ele vai ter o mesmo potencial de outro ponto aqui, o mesmo potencial de outro ponto aqui, e assim vai. A mesma coisa acontece em B. Aqui em B, a gente vai ter, nessa região, potenciais iguais. Se pegar o potencial, um ponto aqui a gente vai ter o mesmo potencial do que esse ponto aqui e assim sucessivamente. Mas notem que o potencial em A ele é diferente do potencial em B. O meu potencial em A ele é maior do que o potencial em B. Porque o fluxo natural de uma carga elétrica, quando ela está imersa em um potencial, ela tende a se deslocar de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. E quando a gente abandona essa carga aqui, nessa região aqui de campo elétrico uniforme, a gente vai notar que ela vai sofrer uma força elétrica. E como o meu campo elétrico aqui ele é um campo uniforme, então essa minha força aplicada na minha carga vai ser uma força constante. Essa força vai atuar aqui na minha carga Qzinho nesse seguinte sentido aqui. Ou seja, ela vai se deslocar do potencial de A para o potencial em B. Ou seja, o meu potencial em A tem um potencial maior, mais elevado do que o meu potencial em B. Beleza? Notem que a gente pode calcular o trabalho realizado sobre aquela carguinha lá, né? Como a gente viu a força, o trabalho aplicado lá do potencial em A até B, aplicado na minha carga, vai ser igual a minha força elétrica vezes a distância, sendo essa força elétrica aqui constante, né? Porque ela está submersa a um campo elétrico uniforme. Outra expressão que a gente também pode utilizar para encontrar o trabalho ali é essa seguinte expressão aqui, né? A carga vezes a minha DDP. Então, note que a gente consegue igualar essas duas equações aqui, né? Porque através das duas, a gente consegue encontrar o meu trabalho realizado na carga. Beleza? Então, igualando aí essas duas expressões, a gente vai ter que o meu trabalho vai ser igual a Q vezes U, só representando aqui o VA, potencial em A menos o potencial em B, a gente representa por essa letra Uzinho aqui. Então a gente vai ter essa seguinte expressão. Igualando as duas equações aí do trabalho, a gente vai ter que a força elétrica vezes a distância vai ser igual a minha carga vezes a minha DDP, minha diferença de potencial. Beleza? Agora notem que a gente consegue calcular a força elétrica multiplicando a carga vezes o campo elétrico. E perceba que a gente tem carga de um lado e carga de um outro. Então a gente pode eliminar aqui as duas, né? Eliminando as duas, a gente vai ficar com a seguinte expressão, que o meu
minha diferença de potencial ela pode ser encontrada fazendo o produto entre o meu campo elétrico e a distância que eu quero saber o meu potencial, beleza? E dessa mesma forma a gente também pode calcular o campo elétrico. O campo elétrico sendo aqui a razão entre a minha DDP pela minha distância, beleza? Notem aqui nessa primeira relação, nessa primeira equação aqui, que considerando aqui meu campo elétrico uniforme, campo elétrico constante, a gente aumentando aqui a distância em relação à minha carga geradora, a gente aumenta também a minha DDP. E se eu diminuir a distância, a minha DDP também diminui. Nesse caso aqui, elas são diretamente proporcional. Seria no exemplozinho lá da galinha choque, lá, as patinhas dos pássaros lá. No primeiro exemplo que eu mostrei, as patinhas do pássaro lá, elas estão tão pequenininhas, a distância entre as duas. Como a distância aqui é muito pequena, o meu potencial, minha diferença de potencial também vai ser muito pequena. Isso aqui é só representando de forma matemática aquilo que a gente viu lá na prática, beleza? Agora vamos falar um pouco da unidade, né? Qual unidade a gente vai utilizar? A gente sabe que a DDP ela é dada em volt, e a distância aqui, como ela tá só o Dzinho, então vai ser 1 metro, não metro quadrado, só 1 metro mesmo, normal. Beleza? Então a gente aqui tem outra unidade para o campo elétrico, né? Seria o volt por metro, beleza? Vamos fazer um pequeno exemplo para vocês entenderem como é que vai funcionar essa nova unidade aí do campo elétrico. Vamos supor que a gente tem um campo elétrico com a sua intensidade sendo 20 volt por metro. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a cada metro que eu percorrer, eu vou perder 20 volts. Observe aí nessa imagem aí. Note que para cada metro, vamos supor que eu começo aí com uma intensidade de 20 volts. Para cada metro que eu se deslocar, que a minha carga se deslocar, ela vai perder 20 volts. Ou seja, daqui de 60 volts percorri 1 metro, perdi 20 volts, ficando apenas com 40 volts. Se eu percorrer mais 1 metro, aqui ó, eu vou perder mais 20 volts, ficando com 20 volts, 40 menos 20, 20. E se eu percorrer mais 20 metros, ou perdão, se eu percorrer mais 1 metro, a gente também vai perder mais 20 volts, ficando com 0 volts, né? E assim vai. Deu para entender bem a relação aí que a gente conseguiu encontrar aqui com as novas unidades do campo elétrico. Agora vamos ver um pouco sobre a importância dessas aplicações no nosso dia a dia. E um exemplo bastante bacana são os precipitadores eletrostáticos. Então vamos entender melhor como funciona esses precipitadores eletrostáticos e a importância deles na nossa vida. Meus amigos, sabemos que o processo de industrialização foi um marco crucial na humanidade, trouxe inúmeros benefícios para a nossa civilização, mas junto a esses benefícios houve também pontos negativos. E um desses pontos negativos é a poluição transmitida para a nossa atmosfera, a emissão de partículas poluentes na nossa atmosfera, em virtude das chaminés aqui das indústrias, beleza? Então, para sanar ou diminuir essa poluição, essa emissão de partículas poluentes na atmosfera, foi criado um dispositivo muito simples chamado de precipitador eletrostático. E vocês vão ver que o funcionamento desse precipitador está muito interligado ao que a gente viu na aula de hoje, beleza? Aqui a gente tem uma imagem de uma indústria sem esse tipo de filtro, beleza?
No slide, eu vou passar o slide, no próximo slide vocês vão ver essas indústrias com esse tipo de filtro, né? O meu precipitador eletrostático, e vejam a diminuição dessas partículas poluentes. Olha só um exemplo de como seria se aquelas indústrias estivessem com esse filtro, um desses filtros, né, que seria o precipitador eletrostático. Olha só a quantidade de poluentes que iria diminuir. Quase não dá para ver a fumacinha saindo aí, né? Pois bem, agora vamos entender como é que funciona esse danado do precipitador eletrostático. Meus amigos, o meu precipitador eletrostático ele é formado por um cilindro gigante. Aqui a gente está só uma forma esquemática de representar ele, mas esse cilindro ele tem vários metros de altura, beleza? Esse cilindro ele é um material condutor, ele é formado por um material condutor, e ligado ao meu cilindro aqui a gente vai ter um fio terra, beleza? Aí no meio desse cilindro é colocado um fio isolado do cilindro, ele não entra em contato com o meu cilindro aqui. No meio dele a gente coloca um fio, onde esse fio aqui ele vai estar dezenas de milhares de vezes o potencial aumentado em relação ao potencial da Terra, ou seja, a gente vai ter uma diferença de potencial aí muito grande entre o meu fio e o potencial da Terra. Eu digo da Terra porque o meu cilindro aqui ele está interligado ao fio Terra, consequentemente ele vai estar no mesmo potencial da Terra. Então percebam que essa diferença de potencial enorme aí a gente vai ter nessas regiões aqui, onde eu estou passando no laser, uma intensidade de campo elétrico muito grande, beleza? Essas regiões aqui entre o F e C seria o cilindro. Então, quando for lançada aqui as partículas produzidas lá pela minha indústria, quando elas forem lançadas para ir para a atmosfera, quando elas passarem por aqui e estiverem submersas nesse grande campo elétrico, né, com uma intensidade super elevada, será arrancado dessas partículas elétrons. E ao arrancar elétrons dessas partículas, a gente vai ter uma ionização dessas partículas, elas ficarão carregadas positivamente e serão atraídas pelo meu cilindro, ou seja, elas vão começar, quando elas forem passando aqui nessa trajetória, né, quando elas entrarem no meu campo elétrico de uma intensidade muito elevada e que está uniforme, né, dá para a gente fazer um paralelo aqui com duas placas carregadas com sinais opostos, né? Uma plaquinha seria o meu fio e a outra seria o meu cilindro. Quando ela passar nessa região, que está o meu campo elétrico, ela vai ter elétrons arrancados dessas partículas e elas irão se ionizar, ficarão carregadas positivamente e serão atraídas pelo meu cilindro, ficando coladas nessas regiões aqui do cilindro. De tal forma que o ar que sair ele vai possuir menos partículas poluentes, beleza? Então basicamente esse é o princípio aí do funcionamento do meu precipitador eletrostático, ok? Muito bem, galera, agora vamos para os exercícios de fixação. Entre duas placas condutoras eletrizadas com cargas no mesmo módulo, mas de sinais opostos, existe um campo elétrico uniforme de intensidade de 500 volts por metro. Sabendo que a distância entre as placas A e B vale 5 cm e que B está ligada à Terra, calcule o potencial elétrico na placa A. Muito bem, meus amigos. Logo de início aqui a gente pode afirmar que o potencial elétrico em B, como ele está ligado à Terra, é igual a zero. Beleza? Então meu potencial elétrico em B é igual a zero. Ok? Vale lembrar que para a gente calcular o campo elétrico, a gente conseguiu deduzir essa formulazinha, né?
O campo elétrico nada mais é do que, a gente também pode calcular ele pegando aqui a minha DDP dividido pela minha distância. Mas esse Uzinho aí, você se lembra que esse Uzinho é a diferença de potencial, no caso seria a diferença do potencial em A menos a diferença do potencial em B. Mas como já vimos, o potencial em B, como ele está ligado à Terra, ele é igual a zero, né? Então aqui ó, a gente pode cancelar o potencial em B. Ficamos apenas com o potencial em A, que é o que a questão está pedindo, né? A gente descobriu o potencial na placa A. Então, substituindo aí nas equações, a gente tem o valor do campo, né? Que foi dado, 500, e temos o valor da distância, que foi 5 centímetros. Mas já transformando aqui em metros, fica 5 vezes 10 a menos 2. Realizando esse produto aqui, ó, vamos ter que o meu potencial em A vai ser igual a 500 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Só para facilitar nossos cálculos, vamos transformar esse 500 aí em notação científica. Percebam que aqui a gente tem 10 elevado a segunda aqui e 10 elevado a menos 2 aqui. Então a gente pode cancelar os dois, ficando apenas que o meu potencial em A vai ser 5 vezes 5 é igual a 25. Então meu potencial em A vai ser igual a 25 volts. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha aí para a gente finalizar. Entre duas placas eletrizadas dispostas horizontalmente, existe um campo elétrico uniforme. Uma partícula com carga de menos 3 microcoulombs e uma massa é colocada entre as placas permanecendo em repouso. Sabendo que o potencial da placa A é 500 volts, que a placa B está ligada à Terra, que a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a distância D entre as placas vale 2 centímetros, determine a massa M da partícula. Muito bem, vamos lá. Muito bem, meus amigos, aqui a gente tem o esquema, né, da situação descrevida aí pelo enunciado, para a gente poder calcular a massa dessa carga negativa aqui. A gente primeiro tem que analisar as forças que estão sendo atuadas na minha carga negativa aí, tudo bem? Então notem que a gente tem aqui uma placa carregada negativamente, uma placa B e uma placa A carregada positivamente. Como a minha partícula aqui, a minha carga é negativa, ela vai ser repelida pela minha placa B e atraída pela minha placa A. De tal forma que o sentido da minha força elétrica vai ser esse aqui. Beleza? Então, minha força elétrica vai ser atuada nesse sentido. Mas notem que tem outra força atuando na minha carga negativa. E quem seria essa força? A minha força peso. Estará puxando ela para baixo. No enunciado da questão ele fala que essa partícula aqui está em equilíbrio. Para ela ficar em equilíbrio, o módulo da minha força elétrica vai ter que ser igual ao módulo da minha força peso. Então a gente pode chegar nessa seguinte expressão: minha força elétrica é igual à força peso. A gente sabe que a gente pode expressar a força elétrica pegando o produto aqui entre a carga e o campo, e minha força peso, a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a gente quer encontrar a massa, basta a gente isolar ela, né? Então vamos ter que a massa ela é igual a Q vezes o campo dividido pelo Gzinho aí, né? Notem que a questão ela deu o valor da carga e deu o valor da aceleração da gravidade, mas não deu o campo. Então a gente tem que encontrar o campo. E a gente encontra o campo usando aquela expressão que a gente viu na aula de hoje, que o campo é igual a minha DDP dividido pela distância. Beleza? A minha DDP aí vai ser o potencial da placa A menos o potencial da placa B. Aqui tem o valor de 500 volts, que foi dado na questão. E a distância entre essas placas é de 2 centímetros. Transformando já em metros aqui, fica 2 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, realizando essas operações aí, a gente vai ter que o campo elétrico é igual a 2,5 vezes 10 a quarta volts por metro. Agora que a gente tem um campo, a gente consegue encontrar a massa. Basta substituir o valor aqui do meu campo elétrico na expressão lá da massa. Beleza?
Então a minha massa ela vai ser igual a carga vezes o campo elétrico dividido pelo Gzinho. Substituindo os valores, vamos ter que minha massa é igual a 7,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Beleza? É isso aí, galera. Finalizamos mais uma aula. Até a próxima aula. Valeus e falou!